Oi gente, eu sou Antônio Valente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sei que eu tô aqui sozinho e esse vídeo tá dizendo na descrição que é a segunda parte da minha conversa com o Jackson, o afrocrente, mas sim, eu só vim porque eu esqueci de fazer a cabeça no dia que a gente gravou o vídeo da segunda parte. Eu gravei tudo como se fosse uma coisa só, então eu quero agradecer você que assistiu a primeira parte do vídeo, tá aqui agora pra ver a segunda. Se você não assistiu, eu vou deixar aqui em cima pra você o link pra vocês assistirem depois, ou na verdade antes, né, que faz mais sentido. E depois acompanhem esse. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, eu vou deixar aqui embaixo as minhas redes sociais e as dele pra que vocês conheçam o nosso trabalho e fiquem mais ligadinho no que a gente tem feito por aí. Um beijo e bom vídeo pra você. E com base em tudo isso que você tá falando, e principalmente reconhecendo de onde vem alguns desses problemas, né? Por que você, enquanto homem preto, insiste nessa fé? Boa pergunta, boa pergunta. Então, já me perguntaram uma vez, eu estava na igreja, não vou dizer o nome, perguntaram por que eu estava nessa igreja. Assim, porque, cara, nada a ver com essa igreja, nada a ver com essa igreja. E eu sou igrejado ainda, né? Eu tô, apesar de entender a igreja de Cristo de uma outra forma, de uma outra maneira, mas institucionalmente eu sou igrejado, sou vinculado à Igreja Batista. E todos os dias eu me pergunto do porquê, sabe? Do porquê disso, assim. Eu acho que a gente precisa disputar politicamente alguns espaços dentro da sociedade, né? E desde os espaços ideológicos, que é na produção teológica, na produção da narrativa, né? Na produção epistêmica e por aí vai, a gente precisa ocupar esse espaço, mas também no dia a dia do povo, né? E eu acho que estar na fé cristã hoje e insistir nessa fé é algo também que me transcende, né? Eu acho que o meu povo, quando eu olho para a história de Cristo, eu me identifico com isso. Sim. Né? Eu me identifico, eu digo, pô, se Cristo morresse hoje, como ele morreria? Ele morreria na ponta de um fuzil. Sim. Sabe? E existe uma coisa que um pouco me irrita, que é essa glamorização do assassinato de Cristo. Das pessoas falarem, principalmente nas igrejas, sobre esse amor que fez com que ele desse a própria vida por mim. E aí a gente, obviamente, quando a gente vai para essas questões mais teológicas, a gente entende o propósito dessa morte. Só que eu acho que o propósito não justifica o meio, não justifica a forma. E muita gente, eu acho que grande maioria das pessoas não consideram o império. Não consideram. Eles simplesmente acham, tipo, que eles não conseguem olhar para como isso foi conduzido, tipo, porque era isso, Jesus tinha que morrer, ele sabia que tinha que morrer, era um propósito dele, era um propósito de Deus, tipo, se fazendo homem. E é isso, então, tipo, não importa se ele foi assassinado, se ele foi perseguido, se foi uma morte política, tipo, nada disso importa. É porque é uma narrativa que despolitiza o que Cristo foi de fato, né? É a política do diabo, né? E justamente, né? Vai ter que... Os discípulos que Cristo fez, eles passavam nas cidades o ensino dele, e à medida que Cristo passava nas províncias, isso era visto como algo temeroso pelo poder, né? O poder temia o ensino de Cristo. Eu falo que Cristo tinha um ensino, uma pedagogia libertária, porque de fato era isso, assim. Porque eles fazem isso para justificar e para santificar a tortura, né? E é a militarização da fé, a militarização da vida. Né? Eu vejo isso como esse processo. A igreja, ela é construída, a igreja evangélica aqui no Brasil, ela é construída não a partir de uma fé pública, não a partir de uma teologia que olhe para a sociedade como um bem comum, como uma casa em comum. Não, ela é a partir dos fins privados. E essa narrativa que é colocada em relação a Cristo é para fins privados, é para fins de quem já está no poder. Então, pela manutenção do poder e pela castração desse lado revolucionário de Cristo, né? Então eu não quero ter uma ovelha que seja livre, né? Eu não quero ter uma ovelha que pense, eu não quero ter uma ovelha que me questione, porque se a teologia que eu produzo é a única, porque é isso que a branquitude faz, ela tem uma única narrativa, e essa é a narrativa santa, e essa é a narrativa certa, e essa é a verdade, porque a verdade não é uma pessoa, a verdade é uma teologia. É uma teologia muito específica. Então, se essa é a verdade, e essa é a palavra de Deus,
Se você é contra mim, você é contra Deus. Porque se o que eu falo é a própria palavra de Deus, você está indo contra Deus. Então você despolitiza, mas ao mesmo tempo você utiliza de artifícios ideológicos muito antigos. Porque a gente não consegue muitas vezes detectar dentro das falas questões ideológicas. Eles falam sempre, vocês que são progressistas, vocês que são mais libertários, vocês são muito ideológicos, todo mundo... né, marxista e tal. Porque, querendo ou não, as teologias contextuais, elas dialogam com a vida, elas dialogam com o concreto, elas dialogam com o que está sendo produzido de fato, porque eles utilizam os artifícios lá da Grécia Antiga. Eles utilizam o maniqueísmo, eles utilizam a dicotomia, pegam Sócrates e cristianizam. Né? É isso que eles fazem. Então, assim, quanto menos o corpo, quanto menos eu satisfazer o meu corpo, né? Porque o corpo é sujo. Sim. E a alma, ela que me deixa puro, ela que me purifica. Então, quanto menos eu... Por isso que a gente cai muito nessa. Por isso que a teologia produzida, ela lida muito com isso. Porque isso foi algo construído a partir de uma base de conhecimento branca e que atendia aquele povo. E que depois começou a ser uma ferramenta de controle, começou a ser uma ferramenta de opressão e de manutenção do poder. Então, nada mais é do que manutenção do poder. Tudo que eles produzem, todo esse questionamento que a gente tem em relação à igreja, em relação à teologia, é isso, é manutenção de poder. A igreja, hoje, toda a construção até do sistema que a gente está posto, que é o sistema capitalista, que é um sistema que tem cor, é um sistema que tem gênero, é um sistema que tem uma identidade sexual muito colocada, né, muito fechada e que é identitário, né? Eles costumam dizer que a gente é identitário, que a gente só fala agora de preto, de mulher e de LGBT, mas eles falam o tempo inteiro de um homem hétero e branco. Sim. Porque o sistema capitalista e a teologia que é colocada, ela é feita para essas pessoas. Ela é feita pensando a partir desse lugar, porque esse homem e esse corpo que é santo, esse homem e o conhecimento dele é o válido. E a gente tenta o tempo inteiro se validar e se legitimar através desse corpo. Sim. A gente tenta o tempo inteiro provar para eles que a gente também sabe teologia, que a gente também tem base bíblica, que a gente também ora, que a gente também lê a Bíblia. Assim, eu acho que como movimento negro, dentro do cristianismo, dentro da questão evangélica, eu acho que a gente tem que parar com isso. A gente tem que começar a dizer, eu não preciso de você para me legitimar. Entendeu? Deus me ouve. Sabe? Jesus me ouve. Sim. Ele não só me ouve, mas ele morreu comigo. Ele morreu com Ágata, ele morreu com Marielle, ele morreu no tronco. Porque se Jesus vivesse na época colonial, qual a pior forma que uma pessoa oprimida, criminosa, um corpo marginalizado ia morrer na época colonial? No tronco. É no tronco. Então a cruz, ela tem muito mais a ver com o tronco, muito mais a ver com o que o meu povo sofreu, do que com o status de poder que você construiu. Né? Então, assim, Cristo ele não era só preto porque é politicamente correto falar que Cristo era preto. Cristo é preto porque ele morreu da forma mais preta que existe. Para aquele contexto. Para aquele contexto. Né? Cristo é preto porque ele viveu da forma mais preta que existe. Porque existe algo bom para vir de Nazaré? Existe algo bom para vir daquela favela, daquele fim de mundo? Se não um corpo preto que veio subverter um império, que veio expulsar a legião, né? Porque a legião naquela época era esse aparato militar do império. Então, assim, Cristo, ele é negro, e aí trazendo para a questão contextual, por conta disso. E eles negam isso, eles negam o tempo inteiro isso. Eu acho que a gente, enquanto movimento, enquanto pessoas negras, independente disso, e pessoas que estão à margem, a gente precisa começar a dizer, não, eu não preciso da sua legitimação, assim. Eu oro, eu leio a Bíblia, eu tenho a minha história, eu falo com meu Deus. E por que você acha que pastores e líderes negros, de um modo geral, ainda têm insistido em reivindicar essa validação do branco, sabe? Porque eu vejo que você, principalmente, deve saber disso, que alguns pastores negros e que já se reconhecem, entendem a importância de racializar o discurso deles, ainda não conseguem ser um pouco mais radicais para não desagradar aos brancos, né?
E o que você acha? Por que se dá isso ainda? Eu acho que existe um medo, primeiro, assim, do próprio histórico aqui no Brasil, e aí eu vou colocar no Brasil porque a gente está falando do contexto brasileiro, dessa ruptura, né? Porque não existe, já que a construção racial que existiu no Brasil foi uma construção que se andou em conjunto, sempre negro e o branco, sempre ali, que a gente chama do racismo cordial, né? Que pra mim é o pior tipo que tem, assim, cara, foi brincadeira, sabe? Então, assim, sempre vem o ato racista e a questão cordial, né? Sempre vem, mas a gente tem aqui, o diácono é negro, né? Então, assim, é o lance do... Só existe pastor branco, mas o diácono é negro, então, assim... sempre foi assim, temos pessoas negras assim na liderança da igreja, tá ali, fulano que vem no culto de oração que ninguém vem, sabe? Culto de oração que ninguém vem. Aquele irmãozinho negro. Aquele irmãozinho negro vem, porque ninguém vem, então só sobrou pra ele, entendeu? Então, assim, eu acho que essa construção do negro e do branco sempre juntos, só que de maneira cordial, acabou criando na gente, assim, e Fanon, ele vai falar dessa questão da alienação através da mente, né? O racismo, ele tem esse poder de nos alienar, não só alienar, mas nos afetar, né? Afetar o nosso psicológico, quem a gente é por completo em todas as instâncias, acaba que deixa a gente com medo de construir as nossas próprias instituições, de construir os nossos próprios lugares, as nossas próprias igrejas, que, vamos supor, diferente do contexto dos Estados Unidos, que é uma igreja que nasce de uma forma diferente, já nasce com a galera preta, apesar de todos os problemas e tal que tem nessa construção e nessa organização da igreja, mas eles não sofrem com isso, né? Eu vejo muito nessa pegada, assim, se a gente está aqui numa terra que a gente é oprimido, né? Que, vou usar a metáfora bíblica, assim, que Faraó vai lá e nos escraviza, nos chicoteia, então vamos sair dessa terra e vamos construir a nossa terra onde emana leite e mel, onde a gente vai construir as nossas coisas, onde a gente vai conseguir falar com o nosso povo, onde a gente vai conseguir produzir algo que nos traga vida. Então, eu sou muito a favor disso, assim, de construções de organizações negras dentro das questões para-eclesiásticas, mas também dentro da igreja, né? Pelo menos assim, eu acho que é um dos caminhos para políticas, para posicionamentos antirracistas internos que a própria igreja tem que lidar, assim. O movimento pentecostal, ele nasce de um grito do povo negro dizendo, eu também, o Espírito de Deus habita em mim. O Espírito de Deus, ele se move em mim. E isso me dá poder, isso me empodera. A gente vai ver também isso se repetir na questão do apartheid, né? A igreja evangélica sendo protagonista como um poder de emancipação daquele povo, com Desmond Tutu, com Nelson Mandela, através da fé também. Então, assim, e Martin Luther King, enfim, Rosa Parks, a gente vai ter um exemplo aqui no Brasil, que é o do Agostinho Pereira, lá em Recife, que ele consegue montar uma igreja com 300 pessoas negras, né, e que ele é um filho de uma ex-escravizada, de uma mulher livre. Dentro da igreja dele, ele já falava que Jesus era negro, ele já falava que Abraão era negro, ele já falava que Moisés era negro, ele já dava aula de alfabetização para escravizados. Então, assim, a gente vai ter caminhos do nosso povo, tecnologias, que eu chamo isso, né, de libertação. Afrofuturismo, de libertação, sabe? A gente sempre produziu tecnologia de libertação, sempre produziu meios de se libertar, né? O quilombo, ele é isso, né? A fé, ela também é também esse lugar de libertação do povo negro. O povo negro, ele sempre se libertou e se emancipou através da espiritualidade, através da música. Eu acho que o que falta no Brasil é a gente se unir e a gente derrubar, fazer esse levante contra esse centro, assim. Esse centro ideológico, mas esse centro também que é um centro real, é um centro que existe. A gente dá pra tocar, a gente dá pra colocar nome. A gente dá pra colocar nome, dá pra colocar nome de instituição, nome de pessoa, né? Então... Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, comenta aqui pra gente o que você tá achando, porque esse papo não precisa terminar aqui. A gente pode continuar discutindo aqui nos comentários, nas minhas redes sociais e nas redes sociais do Jackson. Então segue ele, eu vou deixar tudo aqui embaixo pra vocês. E um beijo e até o próximo vídeo.